Glória a Deus. Irmãos, eu quero falar com vocês nessa noite sobre o caminho do milagre, né? Vamos falar sobre o caminho do milagre. Você que está me vendo na sua casa através desse vídeo, eu tenho certeza que Deus vai falar também no seu coração. Vamos falar sobre as etapas do caminho do milagre, não é? Eu quero que os irmãos estejam atentos em 2 Reis, no capítulo 5. 2 Reis, no capítulo 5, do verso 1 ao verso 14. Glória a Deus. O milagre que cada um recebe acontece de acordo com a nossa fé. Que fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Então, de acordo com a nossa fé, vai acontecer o milagre. Temos na Bíblia, por exemplo, o próprio Jesus, que não fez milagres por causa da pequena fé das pessoas em um lugar, que eu vou dizer para vocês depois qual é este lugar, não é? Jesus fez muitos milagres, curou muitas pessoas, mas teve um lugar chamado Nazaré, que Jesus não fez nada, não é? Está lá em Mateus capítulo 13 e verso 58, e não fez muitos milagres ali, por causa da incredulidade deles, porque Jesus cresceu em Nazaré, e Jesus era uma pessoa comum em Nazaré. Então, mas aí esse irmão a gente conhece ele, né? Ele nasceu aí, cresceu aí, e a gente sabe quem é ele. Então, interessante que se você olhar no verso 57, dá uma olhadinha, Mateus 13, 57, que eles ficavam escandalizados por causa de Jesus. Mas Jesus disse, só em sua própria terra, em sua própria casa, que um profeta não tem honra, não é? Às vezes o irmão não crê na oração nossa aqui. Ah não, esse pastor é meu pastor, então se ele orar, estou vendo ele todo dia, Jesus não cura. Deixa eu buscar o irmão lá, Canela de Fogo, o irmão Sapato de Fogo, lá de Iperó, né? Porque os irmãos lá também não creem nele não, é só você que é daqui, né? Lá de Iperó que ele vai fazer o milagre, não é assim? Nós esquecemos que é Jesus que faz o milagre. Mas o próprio Jesus em Nazaré não tinha crédito. Por isso que eu quero falar com os irmãos nessa noite sobre o caminho do milagre. Amém? Você quer receber o milagre de Deus nessa noite? Eu gostaria de dizer para você que o milagre de Deus é para as coisas impossíveis. Porque o possível você faz, não é? Não fica gastando Jesus para coisa boba não, irmão. Não gaste Jesus para coisa boba. Jesus, põe gasolina no meu carro. Não, você vai lá e põe, não é? A menos que você esteja numa rodovia e acabou o combustível. Eu fiz parte desse milagre. Nós estávamos viajando, eu devia ter uns 12 anos de idade, acabou o combustível do carro do meu pai dirigindo, acabou, e naquele tempo os postos não ficavam abertos à noite, eram poucos postos em rodovia, no lugar escuro, gente era tudo adolescente, e eu vi o homem de fé naquele momento. Ele foi na boca do tanque do carro e fez uma oração, Senhor Deus, eu preciso chegar até Marília, Jesus, não sei como, mas põe as tuas mãos, esse carro vai andar, Jesus. Com ou sem combustível ele vai andar. E já não tinha mais nada. Ele deu a partida do carro, nós rodamos mais 35 quilômetros. E chegamos bem no trevo de Marília, tinha um posto, tem até hoje um grande posto ali, na saída para Ourinhos. O carro morreu a 15 metros da bomba, precisou acabar de empurrar para chegar na bomba. Porque Deus fez isso para mostrar que estava sem. Entende isso? Então não fique importunando Deus com coisa que você pode resolver, irmão. Com decisão que você pode tomar. Será que eu caso ou compro a bicicleta? É você que sabe, meu querido. O apóstolo Paulo falou para não casar. Aí já tem uma resposta também, né? Falou para não casar. Mas se tiver que casar, ele fala para tomar conta da sua família, da sua esposa, né, dos seus filhos, né? Agora eu quero discutir um pouco, irmãos, sobre atitudes naturais que podem impedir o milagre de Deus na nossa vida. Atitudes nossas. Então vamos lá no livro de 2 Reis, capítulo 5, do verso 1 ao verso 14. Tem aí registrada a cura de um homem chamado Naamã. Quem era Naamã? Era o comandante respeitado, condecorado do exército da Síria. Ele tinha uma doença contagiosa, né? Infecciosa também essa doença, que era a lepra.
E as pessoas que tinham lepra, elas eram colocadas para fora da cidade, no lugar chamado leprosário, porque não tinha cura. As pessoas viviam confinadas ali. Eu estou dando um parâmetro para você entender o que é o caminho do milagre. Naamã, mesmo sendo uma pessoa importante, ele fatalmente estaria destinado a acabar num lugar desse, a morrer às mínguas, aos pedaços, caindo aos pedaços, literalmente, num lugar desse, um leprosário, fora da cidade, né? Ou seja, ele ia perder tudo. Naamã, ele ia perder tudo. O homem importante, chefe condecorado do exército da Síria. E nesse tempo a Síria dominava Israel, dominava outros países, né? Então eram países que estavam dominados pela Síria. Eu quero ler para você uma história interessante do caminho do milagre. No verso 1, eu vou ler na tradução da linguagem de hoje, para ficar mais fácil. Naamã, o comandante do exército da Síria, era muito respeitado e estimado pelo rei do seu país. Porque por meio de Naamã, o Senhor Deus tinha dado vitória ao exército dos sírios. Ele era um soldado valente, mas sofria uma terrível doença de pele. Verso 2. Num dos seus ataques contra Israel, os sírios haviam... Pastor, mas como é que pode Deus ter ajudado sírios contra Israel? Irmão, deixa eu abrir um parênteses aí. Deus muitas vezes deixou e até ajudou exércitos inimigos lutarem contra Israel e ganhar batalhas, porque o povo tinha se dado as costas para Deus, várias e várias situações. Um exemplo muito claro, mais famoso da história de Israel, que foi justamente os 400 anos da escravidão do povo de Israel no Egito. Amém? Então vamos lá. Verso 2, num dos seus ataques contra Israel, os sírios haviam levado como prisioneira uma menina israelita, que ficou sendo escrava da mulher do comandante Naamã. No verso 3, um dia essa menina disse à patroa: eu gostaria que meu patrão fosse falar com o profeta que mora lá em Samaria, pois ele seria curado dessa doença. Olha a fé dessa menina, aleluia. Uma menina que foi levada como escrava, para servir alguém que ela não conhecia, mas guardava a palavra e o amor de Deus do coração dela, mesmo estando na escravidão. Ela estava amando com amor fraternal e ágape, o amor divino, aquele que tinha escravizado ela, dizendo que tinha uma cura em Samaria. Verso 4, então Naamã foi falar com o rei e contou o que aquela menina tinha dito. No verso 5, o rei ordenou: vá falar com o rei de Israel, entregue ele esta carta. Para vocês entenderem, o campo da cura de Naamã passou pelo campo diplomático, pela relação diplomática. A menina comenta com a sua patroa que em Israel teria um homem em Samaria que poderia curar ele dessa doença. E na realidade, quando Naamã foi falar com o rei, eles entraram para o campo diplomático. O rei fez uma carta e mandou para o rei de Israel, dizendo que iria lá um homem e que ele deveria curá-lo. Ou seja, a comunicação não chegou muito boa para Naamã. Então Naamã vai falar com o rei e contou o que havia dito. Verso 5, o rei ordenou: vá falar com o rei de Israel e entregue essa carta a ele. Então Naamã saiu levando, campo diplomático, 350 quilos de prata e uns 70 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Ele já arrumou o presente para aquele que queria curá-lo, não é? Naamã, um homem de exército, um homem que servia o seu país, um diplomata, não é? Verso 6, a carta que levava dizia assim: esta carta é para apresentar Naamã, que é meu oficial, eu quero que você cure. A carta do rei da Síria para uma carta que foi para o rei de Israel. Rei de Israel, eu quero que você
cure Naamã. Interessante isso, né? Quando o rei de Israel lê a carta, do verso 7, rasgou as suas roupas, num sinal de medo e de exclamação, porque o exército da Síria era um exército tremendo, um exército muito forte, né? Já estava sob o jugo, Israel já estava sob o jugo da Síria, não é? E ele exclamou: como que é que o rei da Síria quer que eu cure um homem? Será que ele pensa que eu sou Deus, que eu tenho poder para dar vida e tirá-la? Ele está querendo briga, quer mais guerra, quer mais confusão, não é? Aí no verso 8, o profeta Eliseu soube o que havia acontecido e mandou dizer ao rei. Que Deus ele trabalha, meu irmão. A comunicação não chega do jeito certo, mas Deus dá um jeitinho da comunicação do Espírito Santo de Deus, do WhatsApp do Espírito Santo, né? Já mandou uma mensaginha lá, né? E chegou lá, não é? E o profeta Eliseu soube o que havia acontecido, porque o negócio era com Eliseu, não era com o rei. E mandou dizer ao rei: por que o senhor está preocupado? Mande este homem falar comigo. Eu vou mostrar para ele que há um profeta em Israel. Eu vou mostrar para ele que aqui não resolve o negócio, não é? Verso 9, então Naamã foi com seus cavalos e seus carros e parou na porta de Eliseu. Você imagina a comitiva oficial de um homem diplomata, né? Um exército importante, com aquele monte de gente, né? Aquele exército grande, guarda-costas e tudo mais, né? Tudo lá para a casa do homem de Deus. Verso 10, Eliseu mandou um empregado para que saísse e dissesse a ele que ele fosse se lavar 7 vezes no rio Jordão, pois assim ficaria completamente curado daquela doença. Eliseu não recebeu o diplomata, não recebeu o comandante Naamã. Ele já mandou recado. Não quero falar com ele não, ele está se achando muito. Manda ele se banhar 7 vezes lá, mergulhar 7 vezes lá no rio Jordão, que ele vai ser curado. No verso 11, Naamã ficou zangado e disse: eu pensava que pelo menos o profeta ia sair para falar comigo, né? Aquela história de político, né? O cara importante. Então, Naamã, isso tá bom. É lógico que Eliseu não ia pegar na mão dele, né? Ele não ia esperar isso, né? O cara cheio de lepra, você acha que Eliseu ia pegar na mão dele? Eliseu não quis nem conversar com ele. Eu achei que ele vinha aqui me cumprimentar. Eu sou Naamã, né? Eu sou o cara. E Eliseu nem quis conversar com ele, mandou lá Geazi falar com ele, viu? Vai lá e fala que para ele se mergulhar 7 vezes lá, não é? Verso 12, além disso, por acaso os rios Abana e Farpar, lá em Damasco, não são melhores que qualquer rio de Israel? Nós temos rio lá pertinho, um rio com água limpa, limpíssima, transparente. Será que eu não podia me lavar lá na Síria e ser curado? Agora esse cara me manda mergulhar nesse riozinho. Eu não sei que tamanho é o rio que Deus está mandando vocês mergulhar nessa noite. Pode ser até um córrego, mas Deus quer te curar e te libertar nessa noite. Aleluia. Será que eu não poderia ser lavado nele, curado nele? Verso 12, verso 13, então os seus empregados foram até o lugar onde ele estava e disseram: se o profeta mandasse o Senhor fazer alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Por que o Senhor não pode ir se lavar, como ele disse, e ficar curado? Naamã estava indo embora já, estava vazando já, né? Então Naamã desceu ao rio Jordão e mergulhou 7 vezes, como Eliseu tinha dito, e ficou completamente curado na 7ª vez. A sua carne ficou firme e sadia, como de uma criança. Amém? Eu não tenho muito a acrescentar nessa noite, quanto a este milagre, propriamente dito, que o texto é muito bem claro. Entretanto, eu posso acrescentar que Naamã quase perdeu o milagre, por não aceitar de que forma simples Deus poderia curá-lo. Uma forma muito simples. E às vezes Deus quer nos abençoar de uma maneira muito simples. Mas eu vou dizer para você, o caminho do milagre
passa primeiro pelo sacrifício, pelo preparo pessoal, passa por nossa vida, pela condição de nós buscarmos o milagre. Então, em primeiro lugar, o caminho do milagre exige sacrifício. Eu não vou entrar no mérito nesse momento de que Naamã estava pensando que ia falar com o rei de Israel, porque essa foi a carta. O rei da Síria, num ato diplomático, manda ele se encontrar com o rei de Israel. Mas ele se preparou, não importa. Capítulo 5, verso 5 de 2 Reis. Vá falar com o rei de Israel, entregue essa carta a ele. Então Naamã saiu levando 350 quilos de prata, uns 70 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. E a carta que ele levava dizia, né, apresentando Naamã, que era oficial do exército, pedindo para que curasse ele, para que o rei de Israel curasse ele. Ele se preparou, sim ou não? Sim ou não? Se preparou. Ele já se preparou com a gratidão da cura dele. Ele disse: eu vou ser curado e eu vou recompensar. Eu quero fazer um parênteses aqui. O que nós temos entregado a Deus pelas vitórias, pelos milagres, pelas curas e pelas bênçãos que Ele tem nos dado? Nós só pedimos, mas não há nenhum gesto de gratidão. Absolutamente nenhum. Não é? Às vezes nós até esquecemos que é muito comum do ser humano. A gente se adapta muito rápido quando a gente sai de um sofrimento. O sofrimento nos leva a situações muito difíceis, psicologicamente. Mas a gente se adapta a viver bem. Às vezes até a gente esquece, não esquece do fato, mas as dores ficam para lá. Haja vista uma mulher que dá à luz a uma criança de parto normal. A hora que termina o parto, nunca mais quer outra criança. Jamais. Não é? Ah, como diz os boituvenses, capaz mesmo, não é? Já está pensando em outro. Então isso é nosso, graças a Deus por isso, que a gente se cura das nossas sequelas e vamos para frente. Então, irmãos, precisa ter um preparo para esse milagre, precisa ter uma estratégia para esse milagre. Como você pode chamar a atenção de Deus para o milagre na sua vida acontecer? O caminho do milagre, e existem muitas pessoas na concorrência desse milagre. Eu poderia citar agora o cego de Jericó, que não teria oportunidade alguma de chegar perto de Jesus. Estrategicamente ele escolhe um lugar onde Jesus teria que obrigatoriamente passar, à beira daquele caminho. E ele disse: aqui ele vai passar. E ele fica ali, não tinha ninguém, né? Nada. Com certeza ele chegou ali muito cedo. E o cego tem uma audição muito boa, e ele começa a ouvir o barulho da multidão. O meu milagre está chegando. O meu milagre está chegando. E aí ele vai para a segunda estratégia: eu só posso gritar. Esse camarada gritou tanto, que se eu gritar aqui do jeito que ele gritou, vocês vão achar que eu sou louco. Irmãos, você não está entendendo o que está acontecendo. Você imagina uma pessoa que nasceu cega, nunca viu a luz do dia, e sabe que a poucos metros dele está a possibilidade, a única possibilidade o resto dos anos da vida dele, a única possibilidade dele enxergar. Esse cara não gritou, esse cara berrou. A Bíblia fala que ele gritava tanto que ele incomodava as pessoas. Eu acho que ele esperou até Jesus chegar mais perto, porque se ele começa a gritar antes, ele ia ficar muito rouco. Ele não podia perder. Ele precisava gritar na hora certa, porque senão não ia ter mais voz. O cara gritava, que mandaram ele calar a boca, incomodou. Mas tem uma coisa, eu não sei quando você vai começar a gritar pelo teu milagre. Só que antes de você começar a gritar, e Jesus já sabe que você vai gritar pelo milagre. Qual é a sua estratégia para alcançar o coração de Deus? Você que está me vendo na sua casa, que tem sofrido bastante. Qual é a sua estratégia para alcançar o coração de Deus?
Aquele homem começou a gritar, 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 gritar: Jesus, filho de Davi. Uma segunda, aliás, a terceira estratégia daquele cego é elogiar Jesus. A primeira foi ficar na beira do caminho onde Jesus teria que passar. A segunda é usar a voz de uma maneira muito doida. E a terceira, chamar a atenção de Jesus, elogiando Jesus, chamando de filho do maior rei que Israel já teve. E até hoje os israelitas têm Davi como uma pessoa extremamente elogiada como rei. Ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a quarta estratégia, a estratégia da humildade, que eu não entrei nela aqui, mas eu quero entrar especificamente nela. Jesus faz a pergunta mais idiota que alguém poderia fazer para um cego. Depois dele gritar, berrar, Jesus chega para ele e fala: que queres que eu te faça? Podia passar na cabeça daquele cego: mas você não é filho de Deus? Você não fala que você não sei o quê? Você não sabe o que eu quero? Eu quero andar, eu quero passear. Se fosse um adolescente, né? Que pergunta. Aleluia. Quem está precisando do milagre precisa ter humildade de reconhecer que Ele é Deus. Ele faz do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer, na hora que Ele quer. Tudo é para Ele, você é para Ele, você é para Ele, e tudo é para Ele. Ele vira o rosto para Jesus porque ele não estava enxergando. Ele não via nada. Jesus, que eu veja, Jesus. Aleluia. Aleluia. Vê, a tua fé te salvou. E ele viu a coisa mais linda que o ser humano poderia ver. Ele viu o rosto de Jesus, foi a primeira imagem que ele teve. Aleluia. No caminho do milagre tem muita gente querendo o mesmo milagre às vezes que você. Mas Deus gosta de pessoa estrategista. A Bíblia conta a história de uma mulher, lá em Lucas capítulo 5, no verso 25 ao verso 26, uma mulher que sofria há 12 anos com hemorragia. E quando você vai em Levítico capítulo 15, do verso 19 ao verso 28, se essa regra tivesse hoje para as mulheres, seria muito difícil. Porque a mulher menstruada era considerada imunda. Aonde ela sentasse tinha que limpar. Tem uma receitinha lá em Levítico capítulo 15, verso 19, verso 28. Como a mulher deveria se portar. Ela não poderia estar em público. E aquela mulher menstruava o tempo todo 12 anos. Pela lei dos judeus, ela não podia estar em público. Ela não podia estar na sala quando alguém chegasse na sua casa. Aquela mulher sofria fisicamente, sofria psicologicamente. Todo tipo de sofrimento aquela mulher tinha. E diz a palavra de Deus em Mateus 5, verso 25, que ela tinha gastado todo o dinheiro que ela tinha com os médicos e não tinha nada, não tinha resolvido. Mas ela ouviu falar que Jesus de Nazaré, que lá em Nazaré ninguém ligava para Jesus, e ele está naquela cidade. Ela pega e pensa numa estratégia: eu vou me vestir de uma maneira que as pessoas não vão me reconhecer, porque se me reconhecerem vão querer me apedrejar. Eu vou tão somente, se eu conseguir tão somente tocar em Jesus. Ela não pensou em algo mais, em falar com Jesus, em abraçar Jesus, ou pedir qualquer coisa, ou verbalizar alguma coisa com Jesus. Ela apenas, na sua estratégia debilitada que estava, que se eu tão somente na multidão, eu conseguir relar na roupa de Jesus, eu vou ser curada. O que ela não sabia, que Jesus já sabia disso. E ela vai naquela multidão, empurra para cá, empurra para lá, toda vestida com aquela burca, não é? Aquela roupa que ninguém conhecia ela. E ela vai e consegue relar em Jesus. Ela foi curada na hora. Jesus para e pergunta: alguém me tocou? Os discípulos disseram: mas todo mundo está te empurrando, mestre. Que pergunta mais idiota é essa? Quem te tocou? Todo mundo te toca. Mas alguém tocou em mim diferente, porque de mim saiu virtude. E quando você vai ler o texto, vê que ela estava trêmula, estava com medo de ser apedrejada, estava trêmula. E Jesus insistiu para que essa pessoa dissesse quem foi. E ela disse: fui eu, Jesus. Jesus fala para ela: nunca vi tamanha fé em Israel. Aleluia.
Qual é a sua estratégia para alcançar o coração de Deus no caminho do milagre? O que é que você tem pedido para Deus esses anos todos? Qual é a sua estratégia? Davi, estrategista que era, ele pecou, pagou caro pelo pecado dele. Eu não vou contar a história agora. E Deus cirou contra Davi. E Davi tirou aquela indumentária de rei, aquela roupa, se vestiu de saco e ficou atrás do trono orando a Deus durante 3 dias. E aí você vê os salmos que ele escreveu, salmos de angústia. A minha alma angustia até a morte. Tem misericórdia de mim, ó Deus. O Senhor me conheceu ainda quando não tinha forma, quando eu era um embrião na minha mãe. Não vire o rosto contra mim. Volte para mim, Deus. Ele orando a Deus, ele consegue pegar o coração de Deus. Deus, eu sou rei. Sacrifício e obras você não quer. Porque se o Senhor quisesse, te daria, porque eu sou rei, eu te dou, sei lá, centenas e centenas de animais em sacrifício. Mas Deus, um coração contrito e quebrantado, o Senhor não vai desprezar. Aleluia. O arrependimento pega o coração de Deus, irmão. O arrependimento pega o coração de Deus. É o caminho do milagre. O milagre para as curas emocionais. O arrependimento é o milagre para as curas emocionais. E você está no caminho do milagre nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. A segunda coisa que nos impede de alcançar o milagre de Deus é o orgulho. No verso 10 nós vemos o profeta. Em 2 Reis capítulo 5 verso 10 nós vemos o profeta Eliseu, que não vai ao encontro de Naamã. Ele apenas manda um recado por Geazi, dizendo para que Naamã, o comandante lá, se banhasse no rio Jordão durante 7 mergulhos. Naamã, ele se indigna a ponto de tomar o caminho de volta. Está vendo no verso 11? Já estava indo embora para casa. Estava perdendo a oportunidade de ser curado. Ainda no verso 11, ele mesmo declara que pensava que o profeta ia fazer uma oração por ele. Depois ele ia ser curado. Não é? É interessante, eu sempre falo isso. Jesus orou por diversas pessoas, curou diversas pessoas de maneiras diferentes. Mas teve um que ele cuspiu no chão, juntou lodo, um cego, e passou no olho do cego. A saliva dele misturado com poeira, e falou para o cego: cego, vai te lavar, lá no tanque de Siloé. Quando você se lavar, você vai ser curado. O cego não questionou. As pessoas disseram para o cego: cego, você sabe o que ele fez aí? O que ele fez? Ele cuspiu no chão aí, o barulho eu vi, tá? Mas o que ele fez? Juntou lodo aí com a saliva dele e passou no teu olho. Você está maluco, cego? Você é bobo, o cara juntou terrinha do chão com guspo, olha que nojento. E agora você está querendo ir lá no tanque para se lavar, que você é tonto. No caminho do milagre, tem muita gente falando na tua cabeça: não dá certo, para com isso, desiste. Para que isso? Ah, o pastor magoou, o pastor falou, ah, o irmão não sei o quê, o irmão olhou todo. Irmãos, no caminho do milagre tem muito barulho. E na multidão tem barulho de todo jeito. Tem barulho de gente que crê, de gente que não crê. A multidão é assim, é o caminho do milagre. A multidão tem pecadores. É muito barulho, é muito ruído. O cego não quis nem saber. Eu não quero nem saber, me ajuda, me leva lá no tanque. E já saiu, papai, me leva lá. É o caminho do milagre. Deus tem promessa na tua vida, meu irmão. Deus tem promessa na tua vida. Não perca o teu milagre e a tua bênção, o teu ministério, por ficar ouvindo coisas que às vezes nascem no nosso coração e às vezes não tem nem sentido, não é? E aquele cego foi e se lavou e ficou curado. Mas voltando para Naamã, para esse comandante, não é? Ele estava indo embora. Ele achou que Eliseu iria orar por ele. Eu vou trazer essa indignação para o nosso dia a dia. Quantas pessoas creem
que somente serão curadas quando um dado pastor orar por ela, ou um certo missionário que já teve vários tipos de doença, de malária, de não sei o que, e foi curado, não é? Deixa eu falar uma coisa para você. Deus, Ele está aqui nessa noite. A palavra dele não mudou. Aleluia. E Ele quer te curar nessa noite. Um dos servos de Naamã, se você ver no verso 13, questiona se o profeta pedisse alguma coisa difícil, ele não teria feito. Às vezes o nosso orgulho está muito maior que a nossa dor. É interessante isso, o nosso orgulho está maior que a nossa dor. Nós estamos sofrendo, nós precisamos da bênção, mas eu falar com esse pastor de jeito nenhum. De jeito nenhum. Porque imagina que eu vou me expor. Imagina que esse pastorzinho aí vai, né? Não vou. Naamã estava fedido, estava podre. Podre. Mas o orgulho dele era tão grande que suplantava a podridão dele. E às vezes nós olhamos para a pessoa e achamos que a pessoa é humilde porque ela está mal vestida. A humildade não está nas roupas. A humildade não está em ter as coisas. Tem pobre que é soberbo. Tem pobre orgulhoso. Não é? E às vezes nós não queremos descer do nosso orgulho para alcançar a bênção de Deus. Não temos coragem. Eu sempre falo na igreja, irmãos, procure o seu pastor. Não deixe a coisa de água abaixo. Porque às vezes você só fica sabendo quando a coisa está de água abaixo. Ah, mas eu imagino, não vou falar isso não. Eu falar, aí quando a coisa não tem jeito, pastor, o caldo estava entornado. Quer dizer, entornou agora, pastor. Mas por que você não chamou quando estava entornando? Não é? Então às vezes o nosso orgulho nos faz perder a bênção. Nós vemos que no verso 13, aqueles servos de Naamã, interessados na cura de Naamã, falou, meu, se o cara te pedisse coisa pior, você faria, rapaz, para com isso. É lógico que eles não iam falar isso para o cara, você está podre, meu, você está ferrado, você já era, meu, você já era. E aí, fizeram a cabeça de Naamã, e aí ele volta, e vai lá se banhar no rio. E na 7ª vez, ele foi curado. Amém, queridos? Você está no caminho do milagre. Para concluir então, eu pergunto para você, o que temos a perder em servir a Deus? O que temos a perder em obedecer a Deus? E às vezes nós não queremos. Imagina, eu vejo pessoas que querem começar o ministério por cima. Pastor, eu tenho uma chamada de Deus, mas já quero começar como pastor. Mas irmão, vamos ajudar a lavar o banheiro lá? Não, que eu sou irmão do Naamã. Você conhece o Naamã lá da Síria? Eu sou assim com o cara, não é? Mas irmão, vamos começar lá pelo banheiro, ajudando o pastor a lavar o banheiro? Vamos lá. Mas eu sou, não, aqui é diferente. Sabe quando você alcançar a graça de Deus? Nunca. O caminho do milagre passa pela trajetória da humildade, do reconhecimento que nós não somos nada, do reconhecimento que nós precisamos da graça de Deus, do reconhecimento que Deus faz as coisas da maneira que Ele quer fazer. Quando nós oramos a Ele, venha a nós o Teu reino, nós estamos dizendo a Deus, Pai nosso, venha reinar na minha vida, não é o que eu quero,